Vamos direto para o nosso quadro Saúde Agora, oferecimento Unimed Piracicaba. E nós estamos aqui com o Dr. Rafael Salvador, atendente na especialidade de clínica médica, responsável pela comissão de prontuários e responsável técnico do posto da Unimed, a EDIP. Rafael, seja bem-vindo, boa noite, tudo bem? Boa noite, tudo bem? Boa noite, agradeço doutor. a oportunidade, boa noite. Obrigado aos seus telespectadores, aos cidadãos piracicabanos que estão sofrendo com a chuva hoje. Pois ontem, é. E que chuva, né? Aliás, ontem também uma bela chuva, acabou alagando em vários lugares, e hoje também nós tivemos pontos de alagamento, né? É sempre o mesmo horário, né, Rafael? Hoje foi um pouquinho mais cedo, né? Verdade. Tá repetindo agora, teve uma chuva, acho que umas 3 horas, 3h30. Isso aí, é verdade. Então, ao vivo, você participa conosco, que hoje a gente vai ter um assunto muito pertinente. Você vai participar conosco. Rafael está aqui conosco, o doutor Rafael está conosco. A gente vai falar sobre virose. A famigerada virose, né? E você vai poder participar conosco, 991411048. Claro que a gente vai estar aqui falando o que é importante saber sobre a virose. E eu não vou fazer diferente, nós vamos direto a um assunto que foi pertinente aí há um tempinho atrás, né? Primeiro, muitas pessoas na praia, e aí começou virose na praia, virose, aí fecha a praia, não fecha, aí está todo mundo, os postos de saúde lotados, não tem estrutura, aquele caos, que como o Rafael falou, né, todo ano a gente se depara com isso. Mas dessa vez reverberou bastante. Rafael, vamos apontar algumas situações aí dessa virose que atingiu as praias, né? E as pessoas vindo embora passando mal, né? Vamos falar um pouquinho sobre isso, né? Por que acomete essas viroses sempre na mesma época e, obviamente, muito mais nos litorais do estado de São Paulo? Em primeiro lugar, a gente tem que conceituar algumas coisas, né? Esse sinônimo que para a população em geral virou virose, então assim, diarreia igual a virose. Diarreia são várias causas, tem a causa viral, tem a causa bacteriana, tem causa Bom, tem algumas causas, e a principal delas, porque é a mais transmissível, é a viral. E que acontece geralmente nas grandes aglomerações, que ficam mais fácil de transmissão. Então, os finais de ano, todo mundo ruma para o litoral, todos estão lá, e aí satura o local, né? Porque não tem saneamento básico para todos, são inúmeros fatores, com um aumento de pessoal no local, propaga mais. Sim. Era como a época do Covid, né? Como a gente está falando de virose, então são doenças transmitidas por vírus. E o vírus se transmite muito fácil. E quanto mais gente tiver, mais gente é cometida, né? O vírus é com a galera, né? Quando tem o pessoal reunido, é isso. O vírus quanto vai ser mais fácil. gente tem, mais fácil de transmitir. Agora, nesse caso, né, que foi constatado esse vírus, né, eu nem sei se foi de fato, conseguiu identificar que o vírus foi ou ainda não? Foi sim. Foi um vírus chamado de norovírus. É um vírus comum dessas gastroenterites que a gente chama, né? Sim. Os mais comuns tem o adenovírus e alguns outros, mas esse especificamente nesse começo de ano foi isso. Tem o rotavírus também, que é bastante importante, acomete bastante gente, mas esse ano em especial foi o norovírus. Ô, Rafael, o vírus é sempre pelo ar ou é também algo que a gente pode Transmissão pelo ar, gotículas respiratórias, pode ser por alimento contaminado, alimento mal lavado, água que tenha contato com rede de esgoto, então a água não é muito limpa. No caso do litoral foi descarte de esgoto no mar, então você entra no mar, você tem contato com essa água e assim um pegou e vai passando para os outros. Né? E aí você entra para casa, né, e você leva para sua família. Todo mundo. Porque você acaba lavando a mão, mas não lava todas as vezes, pega em algum lugar. Não, Rafael, a gente começa a pensar na praia. É uma coisa maluca, né? Você está na praia, aí você está ali em contato geral, né? Você está no meio de uma areia, né? Enfim, lotado, né? Quando a gente viu o litoral de São Paulo, ficou abarrotado de pessoas, né? Até teve uma reportagem falando sobre isso, que as pessoas escolhendo muito mais ir à praia nesse início de ano do que ir para qualquer outro lugar. Então estava super abarrotado. E onde a pessoa lava a mão? Ela vai pegar o salgadinho, entrou na praia, ela não vai lavar devidamente a mão. Isso é fato, né, Rafael? E aí é um caminho, mais meio caminho andado aí para você pegar uma virose. Com certeza. Né? E além do mais, com esse excesso de contingência de pessoal, a comida também
as pessoas acabam estocando mais, levando Sim. mais, esse tempo a comida também fica imprópria para alimentação. Tá ali todo no esquema então, assim, perfeito, né? São todos os fatores a favor de acontecer De isso. acontecer, né? Nós estamos ao vivo, participe conosco, 991411048, Rafael Salvador conosco. Hoje o tema é falando sobre virose, né? O que é importante a gente saber sobre a virose. E você que está em casa pode perguntar. Tem alguma dúvida? 991411048. Pois não, Maria. Vamos começar já as perguntas chegando aqui pelo nosso WhatsApp. Avisar quem está assistindo pela internet também, Instagram, YouTube, Facebook. Pode mandar a sua pergunta, tá bom? Participe com a gente. A Fabiana, doutor, está aqui querendo saber o seguinte. Ela diz, boa noite. Quem está com virose, diarreia, pode tomar guaraná para ajudar? E é relacionado mesmo, doutor? Diarreia igual virose? Virose? Não. Diarreia é causada por inúmeros fatores, pode ser complicação de outras doenças. Eu falhei ali no começo, a gente fica um pouco nervoso no começo, né? Poderia ser protozoário também. Protozoário, perfeito. Bactérias, protozoários e os vírus. E diarreia não é igual a virose. Você pode tomar um medicamento e ter como efeito colateral uma diarreia. Então, não é sinônimo. Diarreia não é sinônimo de virose. Tá. E respondendo à pergunta do telespectador, o guaraná e nenhuma bebida gaseificada vai ajudar nesse momento. Okay. Porque um dos sintomas é o excesso de gases, é o estufamento, o empachamento. E aí, se você toma bebida gaseificada, seja água com gás, seja Coca-Cola, seja guaraná, qualquer um deles, vai acabar prejudicando, aumenta os gases, aumenta o movimento intestinal, não dá tempo desse intestino se recuperar. Certo. Não é recomendado. Uma água com gás, o que seria nesse Não, água mesmo. Água, né? Hidratar, né? Não, desculpa, Isso. eu ia falar, pensei água de coco e falei água com de gás. coco, sim. Ah, de coco, sim. Sim. Mas pensando também que todos eles, nenhum é para combater a diarreia, porque também a população tem a ideia de que uma bebida vai ajudar a diminuir a diarreia. Não, é para evitar a desidratação, evitar a corrida aos hospitais, para tomar soro e tudo isso. Porque no hospital é exatamente isso. Obviamente vai identificar, mas vai ficar na questão do soro, né? E a hidratação, né? Que isso pode ser feito já em casa, né? Agora também muito, né? Eu vou buscar... Tal pessoa falou, o guaraná eu já tinha ouvido também, acho desde criança, né? Mas, tem aquele remédio que é bacana. Aí corre na farmácia, compra o remédio, você começa a se automedicar e aí a coisa pode complicar ainda mais, né, Rafael? Porque pode acabar mascarando algum sintoma que seja de maior gravidade, que possa demonstrar maior gravidade, e o paciente acaba protelando essa ida ao pronto-socorro, ao hospital, e isso se tornar um pouco mais difícil de tratar. Entendi. Rafael, esses vírus já existem há milhares de anos, é isso? Sim. A identificação deles é mais recente, mas eles existem. Já existe. Eu fico imaginando a Idade Média, né? Onde aqueles banheiros coletivos, né? Que o pessoal usava, enfim, toda aquela situação, jogava, né? Jogava fezes pela janela, né? As pessoas literalmente morriam disso, né, Rafael? Por isso a expectativa de vida naquela época era muito baixa, né? Era justamente por isso. Morria por uma virose. Morria. Que loucura, né? 991411048, você participa conosco. Pois não, Maria? Doutor, o Carlos, ele está com a gente aqui e ele quer a sua orientação. Ele falou que ele tem esses filtros com carvão ativado, impede realmente vírus e bactérias de passar com ele ou só retira o cloro da água? Esse aqui, ó, que ele está querendo saber. Qual que é a sua orientação? Aí eu digo assim, aí já seria uma pergunta muito técnica do ponto de vista de filtragem de água. Eu não sei exatamente o que realmente o carvão ativado faz. A experiência que eu tenho é que existe, como vocês falaram um pouco antes aí de um filtro de uma unidade de saúde pública nossa, precisa ser trocado periodicamente porque ele satura também. Mas agora o que realmente ele impede que passe pela água, isso eu já não vou saber te responder com exatidão. Eu acho que é até direto com o fabricante, né? Na especificação do próprio produto que você tá adquirindo, né? E daí, de repente, o próprio produto que está adquirindo, de repente, aí sim já tem a especificação ali para você entender se ele trabalha, né, realmente 100% ou ele vai atingir, né, qual a determinação aí com o fabricante, que é o Inmetro que vai regularizar. Agora, é interessante isso, né? Não adianta você se prevenir
com um equipamento que não está legal, como por exemplo, né, a gente tem dentro de casa, né, Rafael, acho que você pode falar um pouco disso, a própria caixa d'água, né? Poucas pessoas sabem disso, uma caixa d'água tem que ser limpa. Sim, né? tem que ter uma periodicidade de higiene. Por mais que a gente tenha água tratada no município, a caixa d'água ela vai acabar acumulando resíduos, e aí é o perigo, né? Com certeza, com certeza. 991411048, você participa conosco, eu quero sua participação, tire sua dúvida aqui ao vivo. Estamos conversando com o Rafael Salvador, falando sobre a questão da virose. Pois não, Mar. Mais participações aqui, agora a vez do Josilton. Aliás, você que tem dúvida, mande aqui também, aproveita a presença do doutor aqui para esclarecer, né? A gente vive um momento aí que tem muitos casos de virose, né? O Josilton, ele está perguntando, doutor, se virose pode pegar pelo ar em contato com uma pessoa contaminada? Sim, pode sim. Esse é uma das vias de transmissão. Que eu falei das gotículas respiratórias, a pessoa infectada com o vírus, ela pode passar através de gotículas respiratórias então, também. O ideal é ficar mais isolada mesmo. Seria, né? Seria, mas você não consegue identificar realmente o vírus. Qual é o vírus? Não existem no mercado os testes para serem feitos, mas não são, clinicamente não tem impacto epidemiológico fazer os testes, a não ser uma população mais jovem, crianças, bebês de certa idade, aí seria mais interessante ter o diagnóstico de qual vírus, mas a população adulta não faria diferença no tratamento. Ô, Rafael, é legal a gente aqui exaltar, né? Quando a gente fala de um hospital, né? Obviamente vamos falar do hospital da Unimed, que tem um controle ali muito rígido, né? E algumas pessoas às vezes não compreendem. Por que eu não posso ir lá visitar? Por que tem que entrar um de cada vez para visitar um ente querido que está numa internação, por exemplo? Porque é um acompanhante só. Porque é justamente isso que a gente está conversando aqui. Você imagina se o hospital tivesse ali, né, livre entrada de todas as pessoas, como é que seria esse ambiente? Tem que ser controlado, né, Rafael? Com certeza. Quanto mais pessoas tiver, é o que a gente falou da aglomeração aqui no começo. E o hospital, por si só, por mais controle que tenha de infecção, ele é um local contaminado, né? Uhum. Inclusive, você pode ir visitar um parente e voltar contaminado. Voltar. Situação. Mas eu peguei no hospital. Não tem como evitar. Existem, dentro do hospital internado, existem pessoas doentes. Sim. E transmitindo a todo momento, né? Por isso, o protocolo deve ser seguido, né? Seguido à risca. À risca, né? Risca. Evita mais complicações. Pergunta chegando? Pois não, Maria. Agora o Leandro está fazendo uma pergunta interessante aqui. Doutor, ele quer saber se a virose ataca diretamente o estômago, o intestino ou na corrente sanguínea, ou ainda vai atacando tudo pela frente. Como é que funciona? Aí também, assim, são erros de conceito, né? O vírus entra pela via respiratória, pela via oral, atinge a corrente sanguínea e geram sintomas. E aí os sintomas são intestinais, dependendo de qual vírus for. Tem vírus respiratório que dá sintomas respiratórios, pulmão, espirros, tosse, como a gripe, o Covid, que a gente já falou, e os que têm manifestação intestinal. A gente acaba ouvindo, né, que o vírus ele não dura muito tempo. É real isso? Qual o tempo de uma virose? Ele é autolimitado, né, o vírus. E assim, existe um período de incubação, que seria o tempo de você ter o contato e desenvolver os sintomas. Sim. Porque assim, tivemos contato agora. Tá, você tá com Vamos com supor vírus. que eu estivesse com o vírus contaminado. Tivemos contato agora, não é daqui meia hora que você vai começar a apresentar sintomas. É o tempo do vírus invadir o teu corpo e começar a manifestar sintomas. A partir dos sintomas geral, eu estou transmitindo também? De 2 a 5 dias, De 2 a 5 dias. Sim. Então eu só vou transmitir o vírus quando eu estou com sintomas, é isso? Sim. Perfeito. E de 3 a 5 dias, para ele não... Por isso que é muito interessante, quando há isolamento, né, quer dizer, você conseguir isolar as pessoas, você diminui a incidência da virose, porque você não tem um contato. É isso, né? Quer dizer, quanto mais você evitar a aglomeração, você diminui a propagação desse vírus, né? Sim. Você isola as pessoas. Interessante. Ao vivo, 2534-1234, 99141-1048. Vamos falar um pouquinho dos hábitos, né, doutor? Quando a gente fala de virose, a gente já destacou aqui, acabamos de falar da praia, né, a situação da praia. Pô, a gente está na praia, não vai lavar a mão. Mas vou pegar um salgadinho ali, lavo na água do mar a mão, né? Quais são os hábitos para a gente evitar a virose?
É saber sempre a procedência dos alimentos, nem sempre a gente consegue, né, e é capaz. A água, também a procedência da água que a gente vai ingerir e os hábitos de higiene comuns, lavar as mãos, unhas cortadas, evitar mão nos olhos, mão na boca, isso com criança mais, né? Porque criança o tempo todo mão né? na boca, mão no olho e a todo momento isso. Criança é difícil evitar, mas nós adultos temos como nos policiar a isso, né? A evitar. Na época também, lembrando da contaminação do Covid, muita gente usava máscara e acabava se contaminando por ficar mexendo na máscara o tempo todo. Então ajeitava a máscara, então assim, o que valia a máscara se você o tempo todo pegava ali na área filtrante ainda, né? Porque ficava ali, você filtrava para não respirar, então ficava ali. Então você punha a mão, depois coçava o olho e se contaminava. Falava, mas eu fiquei o tempo todo de máscara. Você vê que são pequenos detalhes que ninguém presta atenção, que a hora que você fala, mas eu não faço isso. E em 2 minutos de observação você fala para a pessoa, olha aí, tá vendo? Você colocou a mão no olho, colocou a mão na máscara. Já levou o vírus já aí para todo lado, né? E é interessante porque essa questão realmente por exemplo, você pega, né, uma condução pública, né, um ônibus urbano, por exemplo, né, o ônibus não é higienizado, né, o tempo todo, à medida que entra e sai passageiros. Então você está tendo uma frequência ali e é muito comum as pessoas pegarem o celular dentro do ônibus, né, quase inevitável isso hoje em dia, e a pessoa manipular o celular e ao mesmo tempo está pegando ali nessa condução pública, né? Quer dizer, eu fico imaginando se a gente tivesse uma máquina que identificasse isso através de um visor. A gente estaria o tempo todo vendo vírus ali, indo o tempo todo contaminado. Da mão dele para o celular, do celular para a bolsa, da bolsa para a região. E o celular é uma coisa que a gente não tem costume de higienizar, né? As pessoas não têm costume, pelo menos é o que eu vejo, né? Ninguém tira a capinha, passa álcool porque não pode molhar, então assim. E o celular é um. E vai para a cama às vezes, né? Sim, com certeza. Vai para todos os lugares, né? O celular está junto com todas as pessoas o tempo todo. Acho que hoje é uma das coisas que está o tempo todo com todas as pessoas, é o celular. É o celular, né? Você acha que diminuiu o uso do álcool em gel ou não? Claro que no hospital a gente vê o tempo todo, né? Diminuiu. Entre a população comum, sim. Diminuiu. E se a gente mantivesse, evitaria não só, porque ele foi destacado na época da não Covid, seria né? o álcool gel em si, mas seria o lavar as mãos. Lavar as mãos. Só lavar as mãos e saber como lavar também, né? Porque às vezes você vai lá, bota a mão embaixo da pia e acha que lavou, mas na unha fica coisa embaixo da unha, tem que ter unha cortada para não parar nenhum tipo de... Então assim, essa higiene básica já é bem suficiente para evitar bastante coisa. Perfeito. Pois não, Maria, diga. A Juliana também aqui. Oi, Juliana. Querendo tirar uma dúvida com você, doutor. Tomar suco de limão com maisena corta diarreia? Essa é das antigas, hein? Nossa, essa é a característica. O que eu tomei disso daí quando era criança, rapaz? Essa é a receita das avós. Das avós. Não tem comprovação que isso faça realmente efeito. Diz que ajuda e já me ajudou algumas vezes quando eu era jovem, quando minha mãe fazia. Ajudava, né? Porque era tão ruim, rapaz. Você falou, vou sarar, eu quero tomar outra dose dessa, pelo amor de Deus. Né? 991411048. Doutor, deixa eu perguntar uma coisa para você. Cheguei num restaurante, né? E, obviamente, tem algum critério, por exemplo, eu vou falar aqui e você vai falar se isso tem nada a ver ou não, tá, Neto? Mas, de repente, você vai preferir alimentos que estão cozidos, ou estão ali sobre o calor, do que alimentos frescos. Fresco no sentido de que está numa... Enfim, vamos pensar nas saladas que estão ali na lateral. Então, a gente tem, às vezes, tem mosquito voando, tem pessoas que estão manipulando, né? Que pega ali e coloca... O pegador coloca sobre a salada. É real você escolher produtos que estão em fogo baixo, quentes, a produtos que estão ali num lugar mais fresco ou não? Vou evitar ou não? É difícil dizer isso. Assim, é óbvio que as saladas você vai sempre pensar se foi higienizada ou não. Então é um alimento mais suspeito, por exemplo, do que um arroz que é cozido. Cozido, perfeito. Então, é mais por conta da higiene que é feita. Então, assim, se você desconfia de um lugar que você está indo, você acha que o alimento é suspeito, mas também nos alimentos cozidos você pode, por exemplo, usar um leite que está talhado. E aí a gente fala de outra coisa, né? A gente fala de alimento estragado, que vai chegar na mesma coisa, vai chegar na diarreia, no vômito.
E como identificar uma coisa ou outra? Assim, é laboratório? É difícil. Os alimentos estragados, geralmente, é aquelas histórias que a gente ouve por aí, né? 10, 20 pessoas comeram num restaurante e todo mundo passou mal, na fábrica, no refeitório, e a gente pega 30, 40 funcionários que vieram, então era uma porção ali que devia estar passada, estragada e que fez mal, né? E esse já é uma coisa meio rápida, porque a hora que cai no estômago já não faz, né, a digestão, já apresenta náusea, vômito, solta o intestino e aí já apresenta diarreia, então já é um pouco não, é bem mais rápido, por exemplo, do que uma virose. Uma virose. Você sabe que você está falando disso daí, pouco tempo atrás não, mas no percurso aí desses tipos de situação, a gente vê muita maionese, né? Ah, comeu maionese, que tal o pessoal levou na festa? A maionese em si, aí é uma bactéria, É uma né? bactéria, tá. Aí é a salmonela. É a salmonela. Geralmente a maionese é pelo ovo cru. Tá. É porque é levado contaminado com salmonela. E não bem cuidada, pode ser fatal. Às vezes o transporte fez como vai transportar para casa. Se você me perguntou da comida, uma coisa que eu, Rafael, não como fora de casa é maionese. Olha então, só. assim, você me perguntou da salada, do alimento cozido e tal. Eu como pessoa, não tenho costume, não tenho segurança de comer maionese. Rafael, se você não come maionese, eu parei de comer agora também. Se o Rafael falou, eu não como maionese, então ficou a dica. Você sabe que eu lembrei, Neto, doutor, a gente morou um tempo na Alemanha, né? E tinha, na cidade que moramos, um hotel lá, ele já estava funcionando normalmente, mas a história que se contava é que ele ficou fechado durante muito tempo pela vigilância sanitária, porque foi servido ali uma sobremesa tiramisu, que era feito com ovo, acho que cru, né? E teve pessoas que até chegaram a óbito ali. E daí foi fechado o restaurante. Me lembrei desse caso. É verdade. Inclusive, a gente ficou um tempo sem até vender, ter o comércio naquela região por conta desse... E era um doce muito bom, né? E a gente ficou sabendo disso comendo o tiramisu. Você imagina, comendo, comecei a passar mal. Porque quando contaram essa história, eu estava comendo tiramisu, eu parei, né? Falei, agora estou comendo tiramisu. Não, mas esse não está contaminado, né? Essa encanação também, Rafael. Porque daí também mudou o protocolo lá de como fazer, né? Essa sobremesa. As próprias maioneses hoje em dia, as lanchonetes fazem de um jeito diferente sem usar ovo. Exato, para não gerar problema. É uma receita diferente da maionese, justamente porque o ovo realmente dá muito problema. Ô, Rafael, tem mais perguntas? Vou fazer uma pergunta para o Rafael. Aquele famoso queijo maravilhoso, queijo de Minas. Eu estava pesquisando um pouco, parece que tem um queijo específico de Minas que só pode ser vendido em Minas, é autorizado em Minas, porque é um queijo que ele não é pasteurizado, né? Mas ele é uma delícia. Sempre encontra um amigo, um colega que está trazendo um queijinho para você comer, né? No caso do queijo, é a questão como se fosse da salmonela também? Não, o queijo não. O queijo geralmente é contaminação com coliformes fecais do leite da vaca. Do leite da vaca. Como é que eu identifico olhando para o queijo, está tão branquinho, tão bonitinho? Não tem como. Não tem como. Não tem como. Não tem como. Os furinhos dele identificam alguma coisa, doutor? Não quer dizer. Não. Agora tá lindo, maravilhoso. E vindo com partes da vaca que não é só o leite. Você falou de queijo lindo e maravilhoso. Pensa no Roquefort, no Gorgonzola. Ele não é lindo e maravilhoso, ele é saboroso. Ele não faz mal. Então, é verdade. Muito bom. Eu lembrei de um queijo que o italiano uma vez ofereceu. Eu fiquei sentindo o cheiro desse queijo durante acho que uns 2 meses, né? Tem uns queijos que o cheiro Pelo amor de Deus! Pelo amor de Deus! Não consegui comer, senti só o cheiro dele. Pois não, Maria, diga lá. Vamos lá para a dúvida da Marcela, doutor. Pois não, Maria. Bastante participação hoje, hein? Ela uma pergunta interessante, hein? Quanto tempo pode durar uma virose? E como saber se é uma virose mesmo? Ela pode durar até 2 semanas e, em geral, é pela história. De onde veio, para onde foi, aonde se alimentou. Os pacientes não têm muito costume, assim, você pergunta no dia, vamos supor, na quarta-feira, o que você comeu na terça? Eles acabam não lembrando o que eles comeram. Então, assim, essa identificação da sua rotina, do que comeu, do que se alimentou, aonde se alimentou, é uma coisa muito importante. E as viroses, assim, essas que duram 2 semanas já é alguma coisa um pouco mais complicada, mas em geral em 1 semana isso melhora e assim,
tem que identificar o que é melhora. O restabelecimento é uma coisa, mas a melhora é não vomitar, ir menos vezes ao banheiro, a mudança na consistência de água para pastoso, diminuir o número de vezes que você vai no banheiro, não ter febre, isso já é uma melhora. Porque tem muito paciente que passa o dia todo sem ir no banheiro, ele vai, está com diarreia, nossa, mas eu não melhorei. Melhorou sim, você passou o dia todo sem ir ao banheiro, você não teve vômito, você não teve febre. Então depende muito da expectativa que o paciente gera com aquilo. Então, assim, a gente tem que trabalhar muito a expectativa dele, porque ele acha que ele vai, por exemplo, no pronto-socorro, tomar um soro e que ele vai sair dali e amanhã de manhã ele vai estar... bom. E não é essa a realidade, né? Mas, então, no caso, passando essas 2 semanas, não acabando os sintomas, aí é bom deve-se procurar um médico. investigar. Sim. Antes disso, Rafael, tem alguma situação que tem que correr o que a gente fala sempre é na desidratação, né? E a desidratação, em geral, é quando a gente tem vômito e diarreia associado, porque você não consegue ingerir líquido, você não consegue se hidratar dentro de casa. Então, às vezes, você precisa procurar um pronto-socorro para fazer uma suplementação, uma hidratação e tentar alguma medicação endovenosa ou que possa cortar os vômitos, porque daí você consegue se hidratar. A partir do momento que você passa a se hidratar, as coisas começam a andar melhor. Perfeito. Participação, pois não, Maria. A Maria também me achará aqui uma pergunta. É normal tomar antibiótico para virose? Não é normal e não é correto. O vírus não se trata com antibiótico. Antibiótico, as diarreias de causa bacteriana. Aí existe fundamento, mas... E aí é mais uma coisa, né? O erro de conceito do leigo, porque assim, eu tenho que tomar antibiótico para virose. Não, vírus não se trata com antibiótico. Nós tivemos uma situação trágica, né, a respeito disso, né? Tomando antibiótico para um vírus, né? Quer dizer, infelizmente é real, né? Que não adiantou em nada, enfim. Agora, Rafael, já falando sobre isso, existe a vacina? Existe vacina para o rotavírus, que é um dos que acometem mais crianças e as crianças padecem bastante por rotavírus. Existe a vacinação, não é a garantia de que não vá pegar, tem que sempre ficar muito claro isso, mas que pegaria de uma maneira bem mais branda. Muito bom. Rafael, que bom, viu? Você viu que teve muita participação, né? É um assunto nossa, interessante. Pertinente. Acomete muito, o pronto-socorro é muito acometido por causa de diarreia, mas muito mesmo, assim, eu diria aí que de 30% a 40% dos pacientes que passam em pronto-socorro, a queixa é a diarreia, o vômito. E é muito interessante porque, ao mesmo tempo que você traz esse dado para nós, a gente se atenta que a maneira de se evitar, né, o vírus é ter esses cuidados que você já ressaltou, que eu vou pedir para você falar de novo, porque se a gente tem um aumento aí, né, no pronto-socorro de virose, é porque tem certas atitudes também que estão sendo tomadas, como você evitar pegar. E aí a questão da higiene, literalmente, né? Com certeza, a higiene das mãos, principal, e a higiene dos alimentos. E a procedência dos alimentos também é muito importante, né? Sempre muito bom. Eu já vi gente fazendo o sinal da cruz, né? Quando vai comer, não adianta, né? Não adianta, né? Mas não come, você está em dúvida, não vai comer. Então tem que tomar cuidado, né? Tem que tomar cuidado. Pô, Rafael, muito legal a sua participação hoje aqui, foi bacana, eu acho que deu para ajudar bastante a população e participou em peso conosco aqui. Obrigado, viu? Eu que agradeço a oportunidade, agradeço a Unimed, a nossa cooperativa, em nome do presidente, Dr. Carlos Youssef, a oportunidade de estar aqui falando sobre um assunto muito importante e ajudando um pouquinho mais a população, não só dentro do hospital, mas fora, e com um pouco do que a gente sabe e a gente pratica bastante todos os dias. É isso aí. Valeu. Obrigado, viu?